Salve, salve família, como é que vocês estão? Só de boa? Mano, hoje eu peguei um corte aqui do Flow Podcast pra gente tá dando uma analisada aqui, certo? E conversando um pouquinho sobre. Você conhece o Pastor Mirim? Mas uma das coisas que você falou aí foi quando você vai falar sobre a sua vida, não sei o que, pra outras pessoas da fé. Deixa eu aumentar E aí aqui. tem o pastor mais jovem, tem o pastor mais velho, eles reagem de forma diferente. E a gente tava falando, inclusive, sobre julgar as coisas, né? Sobre Sim. ter a capacidade de ter uma ideia do que é justiça. E, cara, e aí eu fico olhando pessoas que. E, porra, aqui eu não vou falar que eu não julgo, porque eu julgo, tá? Mas todo todos mundo nós julga. julgamos. Pois é. Exatamente, todo mundo fala, não vamos julgar, mas julga. No fundo, julga. Vai. Mesmo que seja interno. Muito claramente, cara, quando eu vejo um garoto de 14 anos, sei lá, 13 anos ou qualquer coisa assim, fazendo, sabe, aparecendo na internet e tudo mais, ainda mais com as informações que a gente acaba pegando em volta, que, putz, aquilo ali é meio criado pra ser assim, e tem um motivo daquilo acontecer daquele jeito, de viralizar na internet e tudo mais, eu fico pensando, cara, imagina. Agora o moleque já falou que tem pretensões políticas, o que é maluco, porque ele tem uma Ele criança. tava na né? Assembleia, né? Pois é. Então, fico olhando, eu acho que o nome dele é Miguel, se eu não me engano. Eu fico olhando e fico, putz, cara, o que será? Imagina, eu tenho dificuldade, desculpa se você... Eu acredito que o Miguel acredita, mas eu tenho dificuldade de ver Deus ali, sabe qual é? E isso sou eu julgando, né? Não tem outra palavra. Eu, quando vejo esses vídeos dele, a primeira coisa que passa na minha cabeça é a encenação. Encenação, porque não é assim que funciona, né? Tipo, o cara começa a falar em línguas lá, é meu jeito de falar. Não tem essa, mano. Em línguas é quando o Espírito Santo realmente bate em você e você acaba falando em línguas, realmente, tá ligado? Agora, Of the King, the Power, toma no cu, né, mano? O molequinho do caralho, eu queria dar vontade de dar um croque nesse moleque. Mano, se eu te trombar, espero que você veja, eu vou te dar um croque, moleque. Pode vir sua equipe depois, tá ligado? Tomar no cu, caralho. O bagulho é Deus, tá brincando Mas com aí, Deus, caralho. putz, Usando o nome de Deus em vão, ainda... Pai Gil, 3 mil reais pra fazer... Pelo amor de Deus, né, mano? eu fico pensando que aquilo ali Loucura, pode, cara. inclusive, ser nocivo. Mas, e ao mesmo tempo, eu acredito que tem gente que se beneficia daquilo de alguma forma. Sim, com Tá certeza. ligado? Porque de um jeito ou de outro, tá falando tem uma mensagem divina ali, de certa forma. Mano, um pastor, família, principalmente, vamos colocar ele como exemplo. É tipo um artista. Porque o show, ele cobra por show, tá ligado? Ele cobra pra dar esse show dele, então vai de igreja em igreja cobrando, tá ligado? Fora aquela situação do dízimo, que 10 mil reais, pelo amor de Deus, né, cara? Quem que fala isso? Misericórdia, né, Deus? Tomara que Deus tenha dó desse moleque, pelo amor de Deus. Of the King, the Power that matters. Pouco de, na minha opinião, um pouco de teatro também, para que aquilo ali funcione em rede social principalmente, mas eu realmente acredito que tem gente que se beneficia daquilo. Então, eu não sei se é de todo mal, apesar de, eu olho e, putz, eu condeno um pouco. Eu fico, pô, Tem efeito se é feito com verdade. Então, assim, um dos principais motivos de eu ter mais clareza do que eu tenho pra fazer daqui pra frente é eu não me prender mais na fama e no dinheiro. Entende? E eu não tô falando que ele talvez tenha isso. Até porque ele é um menino ainda, né? E ele tá curtindo esse momento. Falem bem, falem mal, mas eu acredito no que eu tô vivendo e tal. Mas o que me preocupa são outras pessoas se beneficiando disso e conduzindo esse menino pra um lugar que lá pra frente talvez apareça outro Miguel e ele seja descartado. Entende? Então, assim, há uma dificuldade muito grande, mas também eu creio que Deus pode usar qualquer um. Sim, ele pode usar Qualquer um. Só que, vamos lá. Quando eu me converti, ô Igor, até o momento que eu vim aqui no Flow, as pessoas do secular, as pessoas que estavam no meio artístico junto comigo, ainda não acreditavam de fato numa transformação da minha vida. Mas o povo da igreja também não acreditava O Yudi mudou pra caralho, né, de mano? fato numa transformação. Eu tava num lado, então eu não conseguia trabalho nem pro lado secular e nem pro lado gospel. Entende? Mas, naquele momento, eu falei assim, pô, não me aceitam, não querem isso e tal. Foi uma dificuldade.
foi uma dificuldade até mesmo financeira, entende? De ser reconhecido, de abrir portas, de ter uma clareza real do que iria ser do meu futuro e tal. Mas hoje eu agradeço. Porque essa falta de reconhecimento fez com que eu mudasse e reconhecesse também que eu não estava pronto para isso. Não estava pronto para subir em grandes púlpitos, não estava pronto em sentar na mesa com outros pastores que para mim eram referências, não estava pronto para rodar o mundo pregando o evangelho, eu não estava pronto para diversas coisas, entende? Mas, no caso dele, do Miguel, eu orei já no secreto pela vida dele. E eu creio que vai ser um processo. É aquela frase clichê, o escolhido não tem escolha, mas ele passará por várias coisas. E não é novidade no meio gospel. Tá bom, vamos conversar agora sobre. Eu entendo que o Yudi, mano, ele é da mesma religião que o moleque, tá ligado? Que o Miguel. E que eles compartilham muito mesmas ideias, tá ligado? Por ser da mesma religião e tal. E assim, família, as coisas que o Miguel faz, muita delas são da hora de boa, porque a igreja, ela é assim, ela tem um pouco de teatro. Não teatro, não que seja, que eu queira dizer que seja encenação, mas é algo que, tipo, tem um pouco da... Que nem tem um vídeo dele falando agora, 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 em uma trilha sonora de fundo. Isso deixa aquela região ali, tipo, pegando fogo, tá ligado? Você entra meio, como posso dizer, como é que fala? Não sei, mano, no Espírito Santo ali, fica aquele recinto, sabe? Aquele fogo, porque tudo tá sendo encaminhado pra isso. Só que quando eu olho pra pessoa que tá direcionando aquilo, que no caso é o Miguel, que é o pastorzinho, quando eu olho pra ele solta um tequinho que tem... Mano, pelo amor de Deus, né, cara? Isso beira até o narcisismo, porque o moleque, ele fala que só ele é a ligação direta com Deus. Tudo bem você ser a ligação direta com Deus. Tá tudo bem, tá tudo certo. Legal. Só que quando você chega e fala, eu não sou pastor, eu sou profeta, começa a cobrar, tudo bem, você tem uma equipe por trás de pessoas que te ajudam, então elas, né, tem as dificuldades delas, né? Então, o cara cobra a última vez que eu vi, tava cobrando R$ 3.000 pra poder fazer um teatro, né? Pra pregar, né? Ele fala que vai pregar, mas eu acredito que não, mano, porque que nem eu falei, quando a pessoa é escolhida, você olha pra ela e você sente isso, tá ligado? Agora o moleque, quando eu olho pra ele, o que eu sinto? Charlatanismo. Mas é como o Will te falou, algumas partes eu concordo, que ele é moleque, ele tá crescendo. Só que ele é um moleque muito inteligente já, pra saber o que é errado e o que é certo. E com Deus não se brinca, tá ligado, mano? Com Deus não se brinca, entendeu? Não é o que, tipo assim, você vai lá, vai arrancar o dinheiro. Não digo nem arrancar o dinheiro das pessoas, mas ele grava e posta na internet, ele mesmo, ele próprio grava e posta na internet, tá ligado? E isso viraliza, as pessoas que não têm um entendimento muito básico, vai caindo na dele, tá ligado? Só que eu, da minha percepção, eu não tenho raiva do moleque, não tenho nada, eu estou apenas dando a minha opinião. E da minha percepção, esse moleque, ele realmente, se ele quer pregar, prega do jeito certo. Não tem essa de, after king de pá, mano, eu falo do jeito que eu quiser em línguas, porque é o meu jeito de falar em línguas com Deus. Não existe isso. Pra falar em línguas, você tem que receber o Espírito, pelo que eu lembro. Não sei como é que tá hoje, se evoluiu. Mas pelo que eu lembro, você fala em línguas quando o Espírito Santo baixa em você, tá ligado? É como se o Espírito Santo tá tão fogo, tá queimando tanto que o Espírito Santo baixou e você começa a falar em línguas de verdade, tá ligado? Então, pelo amor de Deus, família, ficar glamourizando essas paradas que é feio, mano. Com Deus não se brinca, tá ligado, mano? Mas é isso, família. Desculpe se eu falei alguma coisa que você não gostou, tá ligado? Mas é apenas minha opinião. E é isso, mano. Tamo junto. Fiquei com Deus, certo? E é nóis. Comenta sua opinião aí. Valeu, mano. Tamo junto.